mediúnica, participação de Wesley Caldeira, 14º Conselho Regional Espírita de Montes Claros, na região Centro-Norte, vai nos trazer as primeiras salas de reuniões mediúnicas. Por favor, Wesley, com você. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros desta sala virtual. Amigos e amigas internautas que nos acompanham, quero agradecer inicialmente a oportunidade excepcional de participar deste 8º CONICE, homenageando os seus organizadores por essa excelente iniciativa. Eu lhes falo aqui do norte de Minas, de Montes Claros. Meu nome é Wesley e eu integro a Aliança Espírita de Montes Claros e o 14º Conselho Regional Espírita, ligado ao nosso COFENG. O nosso artigo científico foi intitulado As Primeiras Salas de Reuniões Mediúnicas? É uma pergunta. Eu gostaria de apresentar a nossa bibliografia para trabalhar essa pergunta. Nós nos servimos de 4 fontes. Primeiramente, o livro The Mind in the Cave, de David Lewis Williams. Ele é professor universitário muito famoso na Europa, mas está radicado na África do Sul. Esse livro não tem tradução para o português. O segundo título, Uma Nova História da Arte, do teórico e historiador da arte Julian Bell, também é professor universitário inglês. O professor José Perfeito da Silva, que é um PhD da Universidade do Sudoeste da Bahia, com o artigo Uma Interpretação Levi-Straussiana das representações rupestres da Gruta do Índio, no Vale do Peruaçu, aqui em Minas Gerais. Nós formulamos perguntas, acreditando que, por elas, nós conseguiremos apresentar aos que nos assistem de que se trata o artigo apresentado a esse CONICE. A primeira pergunta: o que determinou a chamada explosão cultural ou explosão criativa, que foi um evento transformador do modo de o homem ser, pensar e sentir, e que se deu mais ou menos entre 60 mil anos atrás e 30 mil anos atrás. Esse evento, ele é um enigma atualmente da psicologia evolucionista. É um enigma da paleoneurologia. É um enigma da antropologia social. E a solução, em parte, desse enigma passa pela compreensão do advento da mediunidade num padrão mais consciente que nós acreditamos que ocorreu por esse período, como tentaremos brevemente demonstrar. A segunda pergunta: como o homem desenvolveu a ideia de criar imagens? Então, vivíamos no período Paleolítico Superior, nessa fase mencionada, especialmente entre 60 e 30 mil anos atrás, e repentinamente nós começamos a produzir imagens. E isso é algo, do ponto de vista psicomental, extremamente impressionante. A partir de linhas, de cores, de formas, de sombras, de luzes, entender que nós podemos transferir para uma gravura aquilo que estava
aos nossos olhos na natureza. E como explicar as pinturas rupestres, mas especialmente aquelas que eram praticadas nessa fase da história humana, em ambientes isolados, cavernas de difícil acesso, que não tinham objetivo decorativo nem ocupacional, cujo objetivo a ciência ainda debate depois de uma larga polêmica que se desenvolveu ao longo do século XX, mas que nos últimos anos tem tido algumas luzes explicativas. O que essas gravuras, essas pinturas rupestres procuram transmitir? É a nossa última pergunta. Além da pesquisa bibliográfica, nós procuramos também conhecer de perto o fenômeno das figuras rupestres. Obviamente que não podemos visitar na Europa lugares como Lascaux, Altamira, Perchmel e outros sítios arqueológicos muito importantes, porque, por não termos habilitação técnica, esses locais hoje são vedados ao simples turismo. Mas fizemos algumas pesquisas aqui no Brasil, e notadamente aqui no Vale do Peruaçu, no extremo do norte de Minas, onde nós temos talvez um dos mais impressionantes sítios arqueológicos quanto à produção de pinturas rupestres, quanto à produção da arte na rocha. Essa pesquisa que nós desenvolvemos, ela toca algumas áreas do conhecimento: a paleoneurologia, a psicologia evolucionista, a antropologia social, mas também a história da religião, especialmente a história da religião e a origem da mediunidade. Quando ocorreu a chamada explosão criativa, houve uma mudança súbita. E claro que, em termos evolutivos, algo repentino acontece em milhares de anos. Mas que houve no período do Paleolítico Superior, especialmente entre 60 e 30 mil anos atrás. E aqui vale um registro. O Paleolítico Superior, ele termina a cerca de 10 mil anos antes de Jesus. É o fim da longa era do gelo que permeou os últimos 100 mil anos. E sucede ao Paleolítico Superior, ou período da Pedra Antiga, o período da Pedra Nova, ou do Neolítico, que vai mais ou menos de 10 mil antes de Jesus até 3.500 anos antes de Jesus. Finda aí a pré-história e surge a história, aquela fase da nossa jornada evolutiva humana terrestre que nós podemos codificar, registrar através dos símbolos, das letras que são criados e criadas a partir, especialmente daí. No Paleolítico Superior, nós desenvolvemos de tal ordem a nossa capacidade de fazer consciência, inteligir as coisas e senti-las por um apelo emotivo, como nunca tivemos antes. Em cerca de alguns milhares de anos, nós demos, entre aspas, um salto evolutivo, daí explosão criativa ou explosão cultural do Paleolítico, muito mais do que em mais de 2 milhões de avanços. Por mais de 2 milhões de anos, o espécime Homo se desenvolveu por várias espécies. E então, o Homo sapiens sapiens surge há cerca de 130 mil anos atrás. E 70 mil anos depois dessa sua chegada, acontece essa explosão. O que aconteceu? É claro que aqui vamos nos ater, em função do tempo, à parte da pesquisa que se refere à mediunidade e pinturas rupestres, para tentar demonstrar que as primeiras salas de, entre aspas, reuniões mediúnicas ocorreram no Paleolítico Superior. Não significa que a mediunidade
ela surge a partir daí. Mas a sua interação consciente enquanto instrumento, faculdade psíquica e faculdade do ser, nós cremos que surge a partir daí. Embora tenha havido anteriormente registros psíquicos, mas sem uma interação consciente. Muito bem. A nossa pesquisa, então, se restringe à mediunidade e arte na rocha, porque os desdobramentos da paleoneurologia, da psicologia evolucionista, da antropologia, são muito largos e vai constituir parte de um livro que a Federação Espírita Brasileira estará publicando, talvez ainda no mês de setembro deste ano. Um título da nossa autoria, o segundo pela FEB, onde nós vamos trabalhar essa questão com a amplitude e o espaço que o tema reclama. Pois bem, entre os feitos extraordinários desse novo homem, a partir desse novo período da explosão cultural, estão as pinturas rupestres. Claro que pinturas rupestres podemos encontrá-las em vários tipos de sítios, em várias localizações dos sítios. Mas interessa-nos um tipo de pintura rupestre que está localizada em cavernas muito escuras, de acessos muito perigosos, onde não há a possibilidade das pessoas realizarem tarefas ocupacionais, onde não há a possibilidade das pessoas admirarem essas pinturas. Então, por que foram pintadas? Se não tinham fator ocupacional, sinalizador, se não tinha nenhuma função específica para a vida cotidiana dos seres. As cavernas foram o lar do homem primitivo, mas algumas foram templos. E em algumas delas, em que o papel de templo era realizado, acontecia uma imersão do homem numa outra dimensão pelas primeiras vezes. A nossa mentalidade primitiva, que em 2 milhões de anos só pudera produzir um machado de mão de pedra e pau, e agora produz roupas que são costuradas com ossos na forma de agulhas. Nós vestimos no rigor daquela era do gelo terrível. Nós que agora, enquanto primeiras incursões encarnatórias no planeta, estamos conseguindo formular moradias, desenvolver instrumentos que criam ferramentas, aperfeiçoar e melhorar nossa vida quanto à alimentação, à caça, à coleta, nós começamos também a fazer um mergulho. Houve um evento psicomental, neurológico, que desencadeou isso. O estudo disso está no capítulo 12 do livro Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz, pela mediunidade Chico Xavier, que também integra a nossa bibliografia, juntamente com as outras fontes inicialmente citadas. Então, nós começamos a procurar, nesses ambientes escuros, uma condição mental propícia. Fizemos ainda há pouco o estudo da glândula pineal e houve a referência pelo nosso Carlos da condição ambiental com que a glândula pineal ela fomenta algumas substâncias que são muito importantes na indução do transe. Por isso, intuitivamente, o homem, que André Luiz chama de infraprimitivo, mas que tecnicamente hoje é o homem do Paleolítico superior, entre 60 e 10 mil anos antes de Jesus, ele procura esses espaços e vai desenvolver técnicas para estimular o transe. Ainda não podemos chamar a essa experiência de uma experiência propriamente mediúnica, mas como bem distinguiu o Espírito Emmanuel em O Consolador, devemos chamar essas experiências iniciais com a mediunidade, sem conhecimento técnico, sem objetivo ético, de mediunismo. Então, eram os passos primeiros da criatura humana no exercício do mediunismo.
Ingeria-se fungos, plantas psicoativas, fazia-se o uso do jejum, criava-se, ambientava o psiquismo a um transe autoinduzido. Nós sabemos que os médios ostensivos não reclamam essas práticas, porque o sistema nervoso e a condição perispirítica dos médiums verdadeiramente ostensivos, ao toque do fluido dos espíritos, produzem, quando há harmonia desses fluidos com os próprios médium, uma interação que permite a troca de informações. Então começamos a usar as cavernas e os ambientes escuros e remotos para fazer aquilo que Julian Bell, o historiador e teórico da arte inglês, chama de fazer saltar o invisível para o visível. Eu peço licença para fazer o registro textual da tese de Julian Bell. Ele vai dizer: a arte antiga, para o seu livro já mencionado, a arte antiga gira em torno de forças e princípios invisíveis que fazem o mundo ser tal como é, mas que são, ao mesmo tempo, pessoas. Forças invisíveis que são, na verdade, pessoas. É extraordinário registrar que a arte rupestre dessas grutas obscuras tinha tal qualidade que, quando foram descobertas essas primeiras galerias de arte do Paleolítico, já no final do século XIX, os cientistas do momento não aceitaram a datação, porque os artistas do Paleolítico Superior pintavam com tal intensidade, qualidade técnica, anatômica e até com um apelo emocional, eles acreditaram que eram fraudes de algum artista. O arqueólogo Stephen Meithen, ele justifica no seu livro A Pré-História da Mente que a qualidade dessas gravuras são próximas da qualidade dos artistas da Renascença italiana. Então, como de repente o homem, sem um aprendizado artístico, começa a pintar, e pintar na rocha, e com tais qualidades excepcionais aos trabalhos inicialmente realizados. É claro que houve algum aprendizado, mas foi tão rápido, tão repentino, que só pode justificar que os primeiros artistas do Paleolítico Superior estavam mediunizados e estavam transpondo para a rocha as visões que tinham do outro mundo, mas com a condução dos artistas que evoluíram em outra realidade planetária. Eles estão mediunizados e transpondo os motivos na forma de animais enxertados em humanos, humanos enxertados em animais, figuras geométricas, símbolos enigmáticos. No Vale do Peruaçu, onde estivemos estudando há alguns anos, há símbolos extraordinários, muitos compreensíveis, outros bastante enigmáticos. Esta condição de estar entrando no invisível, em a cultura do presente, numa época em que nós não tínhamos ideias religiosas, nem ideias científicas, nem ideias que explicassem o mundo, levaram o homem do Paleolítico a produzir imagens que tentassem dar sentido ao que viam e dar sentido ao nosso mundo. É por isso que a nossa tese é de que a arte rupestre não só nos exercitou inicialmente na mediunidade consciente do fenômeno, embora não consciente eticamente da sua finalidade, como também foi um instrumento de registro das primeiras ideias espirituais do mundo espiritual para nós, através dos temas e motivos que eram grafados e daquilo que representavam para aquele homem diante do qual o universo se abria, e a natureza o expunha a todos os perigos, sem que ele pudesse explicar a razão de ser e de estar nessa realidade. Sim,
Uma das figuras teóricas que consultamos e que pode corroborar as nossas conclusões, embora seja um materialista, é o professor David Lewis Williams. Ele é professor de uma das mais afamadas universidades da África do Sul e é um pesquisador de renome internacional. Então, ele escreveu o livro The Mind in the Cave, A Mente na Caverna, onde ele estuda a consciência e as origens da arte e da religião e da ciência. Ele vai dizer num certo momento, o grande processo transformador do nosso modo de ser, naquele período do Paleolítico, se deu porque houve o limiar, o limite crucial na evolução humana foi entre duas espécies de consciência. Não significa que a nossa mente se tornou mais inteligente. Significa que passamos a trabalhar com duas fontes de informação, a sensorial e a extrasensorial, e receber a influência dos espíritos superiores, como advoga também para esse período o espírito André Luiz, no capítulo 12 do livro que nós já citamos. Então, o professor Williams vai afirmar: esse salto evolutivo foi entre duas espécies de consciência, e não simplesmente entre uma inteligência moderada e uma inteligência avançada. Voltando ao professor Julian Bell, na fala que nós anteriormente já registramos, ele vai dizer que a arte rupestre gira em torno do que chamaríamos de deuses ou espíritos. Mais que isso, ela se dirige a essas pessoas, procura, por meio da criação das imagens, conferir-lhes a esses deuses, a essas forças inalcançáveis ao nosso entendimento. Então, uma localização e uma forma corpórea. É como se na obscuridade de grutas que nos alteravam o funcionamento do córtex cerebral, com o acréscimo dos métodos arcaicos de transe, nós fizéssemos saltar da mente o que mediunicamente registrávamos para as paredes da rocha, deixando para a posteridade ideias sobre o mundo, sobre nós e sobre a vida. Nós aguardamos que essa fala tão resumida possa ter despertado o ânimo para a leitura parcial do artigo e convidamos o internauta amigo, a internauta amiga, a desfrutar mais tarde da publicação integral dessas pesquisas no livro que vai chamar-se Deus Antes e Depois de Jesus, o lançamento da FEB, provavelmente para o próximo setembro. Muito obrigado aos amigos do CONICE.